Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos falar de frações equivalentes. Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. A Ana, Pedro e Bia são amigos e eles ganharam da sua professora 3 tortinhas iguais. Só que a Ana dividiu a sua tortinha em 2 partes. O Pedro dividiu sua tortinha em 4 partes e a Bia dividiu a sua tortinha em 8 partes. A Ana, ela comeu uma parte da sua tortinha. Então, a Ana, podemos dizer que ela comeu um meio. O Pedro comeu 2 partes da sua tortinha. Bom, então ele comeu 2 partes de 4 partes. Ele comeu 2 quartos. E a Bia comeu 4 partes da sua tortinha. Então, ela comeu 4 partes de um total de 8 partes. Bom, agora eu quero que vocês vejam bem o que sobrou do meu exemplo. Vocês repararam que mesmo dividindo em partes diferentes, eles comeram o total que equivale às outras partes? Todos comeram e restou partes iguais? Bom, isso eu chamo de fração equivalente. Mesmo eles dividindo as tortinhas em partes diferentes e comendo partes diferentes, ficou a mesma quantidade do inteiro. Comeram a mesma quantidade do inteiro e restaram a mesma quantidade do inteiro. Isso eu chamo de fração equivalente. A mesma coisa eu posso dizer que 1/2 é igual a 2 quartos, que também é igual a 4/8. Eu posso dizer que essas frações são equivalentes, que por mais que divididas de formas diferentes, elas apresentam porções iguais. Bom, eu tenho uma segunda forma de como achar frações equivalentes, que vai ser multiplicando ou dividindo a minha fração. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu vou pegar uma fração aqui. Primeiro eu tenho que ter a minha fração base. Vamos ter aqui 3 quartos. Olha só, eu posso achar uma fração equivalente apenas multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. O número que eu multiplicar aqui em cima, eu vou ter que multiplicar aqui embaixo. Vou multiplicar por 2. E vou multiplicar o 4 também por 2. 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 2 é 8. Então, essa minha fração, 6/8, é uma fração equivalente a 3 quartos. Vamos agora exemplificar? Bom, eu tenho aqui uma fração que foi dividida em 4 partes. Certo? Então, eu quero 3 quartos. Eu vou ficar com 3 pedaços de 4. Ou melhor, eu comi 3 quartos e fiquei apenas com 1 quarto.
Comi 3/4. Agora, eu vou pegar essa minha fração aqui e vou retirar dela 6/8, 6 pedaços de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só o que restou. Igual, né? Sobrou a mesma parte do inteiro. Agora, se eu tivesse que dividir, como seria se eu tivesse que dividir para achar uma fração equivalente? Vamos pôr aqui uma fração para a gente dividir. Vou colocar 4/8 para a gente dividir. Também vou usar o 2 para dividir, mas eu posso dividir por qualquer número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Vou dividir por 2. Tanto o número de cima quanto o de baixo. 4 dividido para 2, eu tenho 2. E 8 dividido para 2, eu tenho 4. Então, essas frações são equivalentes. 4/8 é equivalente a 2/4. Vamos exemplificar? Eu tenho aqui, ó, vou tirar 4 pedaços de 8. Aqui eu tenho 8, vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou tirar da minha fração aqui que tá dividida em 4 partes igual a essa, 2 pedaços. Olha como o que sobrou é um pedaço muito parecido com o outro inteiro. Puderam perceber? Então, isso que são frações equivalentes, né? Pedaços que representam a mesma porção do todo, por mais que seja dividida em partes diferentes, apresentam a mesma porção, a mesma quantidade do inteiro.